abraço carinhoso dos nossos pastores. Eles estão voltando aí no próximo domingo. Já vamos ministrar a ceia do Senhor, que não fizemos ainda nesse início de mês. Então será um culto para matar a saudade deles e eles da gente, que eu acho que ele está com mais saudade da gente do que a gente deles. Mas não por questão de sentimentos, mas porque eles estão longe, né? E a gente fica aqui mais acostumado com a gente se satisfaz na gente mesmo, e eles ficam longe, ficam mais saudosos. Mas eles estão muito empolgados lá com a viagem, descansando bastante, comendo bastante também. Nosso pastor está ainda com a barriguinha um pouquinho mais avantajada do que já estava, mas diz ele que está pegando leve. Eu vou tentar acreditar. Hoje a gente vai falar sobre um tema... Hoje a gente vai falar sobre um tema leve, né? Gostoso, um tema que a gente está acostumado a ouvir, mas às vezes a gente não entende profundamente o que aquilo pode significar e não consegue curtir muito bem isso diante de Deus, porque muitas vezes o pecado ou a culpa vem e nos tiram disso, que é a graça de Deus. A graça de Deus, ela nos foi dada. É algo que nós não trabalhamos para receber, nós não merecíamos e nós recebemos assim mesmo. Então, a graça de Deus, além de ser um presente, ela é algo que Deus tem reservado para todos aqueles que queiram receber, que gostem de estar na sua presença, que o adorem verdadeiramente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. No início, quando nós fomos criados por Deus, a gente foi feito para um fim, né? A gente tinha lá diante de Deus um papel. E quando Deus nos fez, Ele esperava algo de nós como seres humanos. Mas na origem do homem houve esse rompimento em Adão, quando Adão escolheu caminhar por si mesmo, né? Quando Adão escolheu estar fora da presença de Deus como regente da sua vida. Muitas vezes aí a gente se engana porque a gente põe uma culpa em Adão sobre o pecador, o que fez tudo errado, e agora a gente paga esse pecado e a gente agora paga essa culpa em Adão. Mas Adão, na verdade, ele fez o que todos nós fazemos diariamente, que é não dizer: Deus, eu te odeio. Deus, eu não amo a sua presença. Deus, eu odeio ficar com você. Não é isso que Adão fez. Adão, na verdade, ele teve uma opção de negar a Deus em um momento da sua vida, e ele fez isso. Ele negou, ele preferiu olhar para si mesmo, para as suas vontades, para as suas necessidades, e não para o que Deus tinha prometido a ele em vida. E ele preferiu acreditar numa palavra de morte de Deus, dizendo: se você comer, você vai morrer. E a serpente dizendo: certamente não morrerás. Então ele tinha duas opções ali: acreditar que a morte que Deus dizia para ele aconteceria, ou acreditar que a morte que a serpente estava dizendo não aconteceria. E muitas vezes a gente pensa na morte como algo físico, né? Que pode ser, sim. Mas a pior das mortes, a pior sensação de morte é quando você se sente apartado da graça de Deus, apartado do amor de Deus, do que Ele deseja sobre você. Então, hoje eu intitularia a mensagem como mergulhados no mar de graça. Depois que Adão pecou, Deus, na mesma hora, imediatamente, resolveu fazer um plano de reconciliação do homem para com Ele. Aí já é o primeiro apontamento, é a primeira evidência de que Deus nos ama imensamente. Porque quando Ele cria o homem, Ele cria para que o homem tivesse um proveito, para que tirasse proveito também da sua presença. E tudo ali era perfeito. Havia satisfação plena em Adão, havia prazer de Deus na vida de Adão, tudo era perfeito. E quando Adão resolve se apartar disso, ele perde esse olhar, ele perde essa graça,
Mas não porque Deus tira. E é isso um dos pontos importantes da mensagem de hoje. Não porque Deus resolve tirar a mão dele, mas porque o foco do que ele está vendo muda. Ele antes olhava para tudo que Deus tinha dado com satisfação. Ele cultivava, ele governava, ele reinava naquilo. E quando ele se aparta e resolve escolher olhar para si, o foco de olhar para Deus muda e ele começa a olhar para si mesmo. Então Deus o chama e diz: Adão, cadê você? Você não está no lugar que você sempre esteve. Deus sabia onde ele estava, mas ele o chama para que ele seja reconhecido novamente. É como se uma pessoa programasse um ser. Aí hoje tem muitos filmes futuristas que você já pode conseguir imaginar isso bem legal, mas é como se você programasse um ser para ouvir o comando da sua voz, e quando você o chamar, ele vai formatar tudo o que está dentro dele para atender o que você fala. Então, quando Deus o chama Adão, ele não está chamando porque ele não sabe onde está, eu estou procurando Adão. Ele chama Adão para que tudo se formate e ele caia na consciência de que ele não está no lugar dele, de que ele não está mais no lugar onde Deus o colocou para estar. Não vamos falar sobre Adão, é só um panorama para você entender isso melhor. Só que quando Adão peca, tudo a partir de Adão se torna pecador. Nós, então, somos a partir dele feitos à imagem dele, não de Deus mais. Só que Jesus vem para que abra esse caminho, para abrir esse caminho. Jesus vem para que o sangue derramado nos reconcilie com o Pai. Jesus vem para abrir uma porta nova, de sair de um lugar de condenação e de culpa, para que a gente viva em graça, em perdão, para que a gente manifeste o amor de Deus no que a gente vive hoje, no presente, para que a gente viva em esperança. Então, essa história de Adão, ela serve para você retornar às suas origens e ter consciência de que não é isso que você precisa fazer. Mas um novo Adão nasceu, um novo homem programado para ouvir a voz de Deus e cumprir o que Deus tem para a vida do ser humano nasceu, e o nome dele é Jesus Cristo. E quando ele cumpre em vida todo o propósito de Deus, manifestando tudo o que Deus deseja sobre o homem, a partir de Jesus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e fomos resgatados para essa vida. Então eu quero que você hoje entenda comigo que a condenação, a culpa, o peso, o fardo de viver segundo a imagem de um homem que pecou e que nos destituiu desse papel de filhos, ela não existe. Porque quando eu me torno filho novamente em Jesus, quando por Jesus eu entro no caminho de Deus e falo: Pai, eu quero me reconciliar contigo, me traz de volta a vida, eu quero ouvir a sua voz e me reprogramar, ser formatado segundo a sua vontade e a sua imagem. Esse peso, essa culpa, essa condenação, elas precisam morrer. O evangelho hoje, na nossa geração, ele tem sido um evangelho, de um lado, num extremo, muito condenativo, não sei se existe essa palavra, mas condenando muitas pessoas. Se você fizer isso, você vai morrer, você vai para o inferno, você vai sair da presença, Deus vai te odiar, Ele vai te castigar, é um extremo. E o outro extremo é: a graça te basta, você faça o que você desejar, tudo é livre, tudo é perfeito, porque Jesus veio e apagou tudo isso. Não é nem um extremo nem outro, porque a própria Bíblia nos diz que Jesus veio para que se cumprisse a lei, e porque Ele cumpriu a lei, Ele nos dá a graça. Então tudo está amarrado. Só que existe um equilíbrio entre você viver condenado, aprisionado por culpas, por vozes que falam no seu ouvido dizendo que você não é digno, e você também não pode viver com uma liberdade completa, porque isso também te faz negar a Jesus, a Deus. Porque quando Deus te diz: eu te dou opções para você me negar, e se você quiser me negar, você vai sair da minha presença, já existe um limite aí, concorda? Não é uma liberdade plena, porque Ele te dá opções para você negá-lo.
Então, significa que se você fizer aquilo, você nega. Se você fizer aquilo outro, você nega. Se você fizer outro, você nega. Então, existem limites para que você viva sem se sentir culpado, mas também sem ser completamente livre de tudo. A liberdade que há em nós, por Jesus, é uma liberdade de você poder sentir o amor do Pai. Que tipo de liberdade é essa? Muitas pessoas ouvem a gente falar sobre não somos mais escravos, somos filhos. Não vivemos mais escravizados. E aí depois olham as regras e mandamentos que a gente tem e diz, é incoerente. Você diz não ser escravo, mas é cheio de mandamento, que se você não cumpre, você é jogado no lago de fogo. Na verdade, o não ser mais escravo e não estar mais na condenação não tem a ver com atividade. Não tem a ver com você ser livre de fazer coisas, mas sim de você ter, espiritualmente falando, dentro de você um espírito livre. Então, vamos lá, vamos explicar melhor. Porque eu gosto muito de pregar no sentido de você entender o que você diz. Porque hoje em dia a gente vai pregar o evangelho e uma perguntinha derruba e quebra as nossas pernas e a gente não sabe mais falar de Jesus. Se bobear, a gente fala até assim, se bem que você está certo também. A gente não sabe mais falar do que a gente crê. Então, quando alguém diz, você não é mais escravo, você é livre, e alguém te questionar, se você é livre, por que você precisa cumprir tantos mandamentos e regras? Na verdade, eu não preciso cumprir, eu cumpro porque eu sou livre, eu sou liberto de me pesar de não cumprir. Vou te explicar melhor. Você tem o seu cônjuge do seu lado todos os dias, e se você está com ele até agora, é porque você ama imensamente. Então, todos os dias o seu cônjuge vira para você e diz assim, me diga eu te amo. Aí você diz, eu te amo. Existe um sentimento aí nisso? Não. Alguém te pediu, você respondeu. Isso é você cumprir. É diferente também de um outro exemplo. O seu cônjuge vira para você e diz assim, eu quero que você me ame. Eu preciso que você me ame, porque se você não me amar, eu não vou me sentir bem. Aí você diz, ok, eu vou te amar. Prometo. Isso é um espírito livre? Isso é uma pessoa com liberdade? Não. Então, a liberdade, automaticamente, ela está ligada em quê? Em ser verdadeiro, em sentir verdadeiramente algo por alguém. Então, quando Deus nos tira da escravidão e nos faz ser livres, não tem a ver com cumprir mandamentos, porque se eu sou livre, porque sou verdadeiro por Deus, tudo que eu sinto por Deus é verdade, e eu não preciso, então, ser comandado. Não preciso. Eu quero acertar. Então, eu só vou, talvez, perguntar uma ou outra coisa para que eu não decepcione, porque eu quero amar verdadeiramente. Então, o espírito de escravidão, ele não existe porque eu tenho regras. Na verdade, eu tenho regras porque elas existem. E eu, para cumpri-las, preciso fazer com que elas saibam, eu saiba quais são, porque eu quero agradar, simplesmente. Amém? Entenderam isso? Quando Jesus veio, ele tira do mundo aquela sensação de peso e ele tem nele uma alegria prometida para nós, para todos aqueles que creem nele, todos aqueles que viessem após ele. Que alegria é essa? A gente está estudando no esforço, não sei se todas as turmas já entraram nos frutos, mas um dos frutos do Espírito é a alegria, e a gente viu que a alegria não é um sentimento. A alegria é você ter o dom da alegria, você receber espiritualmente uma alegria. Então, quando Jesus promete isso na cruz, as gotas de sangue derramadas na cruz, elas trazem vida, elas trazem paz, elas trazem alegria e uma série de outras coisas para aqueles que estão em Jesus. Só que se nós não deixamos essas coisas entrarem na gente, a gente vive como esse cônjuge aqui, dizendo, eu preciso que você me ame, preciso que você diga que me ama, eu preciso que você faça isso porque eu gosto. E aí existe um boneco vivendo sem sentimento, sem vida, apenas cumprindo coisas. E esse boneco podemos ser nós, diante de Deus. Por quê? Porque quando lemos, Deus deseja ser adorado.
Deus clama por verdadeiros adoradores. Deus ama aquele que ama a sua palavra. Deus ama aqueles que cumprem os seus propósitos. Se eu vivo como um boneco que responde a ordens, eu vou dizer, não li a palavra, preciso ler. Deixa eu ver o que eu vou ler. Vou ler um pequeno, porque hoje eu tenho muitas coisas. E aí você começa a ler respondendo comandos. Se enganando e perdendo tempo, porque na verdade Deus olha para você e diz, você é o cônjuge que responde a ordens. Eu não estou pedindo ordens, eu não estou te dando ordens. Eu sou Deus, eu sou o grande eu sou. E se você olha para mim e vê mandamentos, se você olha para mim e vê passos para seguir Jesus, como ser o melhor filho de Deus, você não entende espiritualmente o que Ele é. Você não pode adorar a Deus se você não conhece. Então você precisa seguir regras. E aí você fica com medo o tempo todo. E a Bíblia diz que Jesus veio e lançou fora todo medo. Porque quem o conhece em amor não tem medo. E aí tem umas evidências que eu anotei aqui. São 4. Com certeza, se você for estudar e debruçar nesse tema, você vai encontrar outros fatores, outras evidências sobre a graça de Deus na nossa vida. Mas se você gosta de anotar, anota esses 4 aí que eu peguei, e você pode depois pensar neles melhor. Antes de entrar neles, desculpa. Você sabe o que significa ser regenerado ou remido? Você sabe o que significa isso? Porque Jesus, quando veio, Ele foi o nosso Redentor. Ele nos tirou dessa vida de escravidão e nos trouxe para a vida de liberdade. E o que significa isso? A redenção é como se você, com a sua habilidade manual, vamos pensar terrenamente para você entender melhor. A sua habilidade manual, você conseguisse construir algo com muito valor. Então, aí quem gosta de mexer com marcenaria, quem gosta de pintar coisas, costurar, enfim, você pensa em algo que você constrói. Então, você construiu um item e disse, ficou perfeito, é isso. Eu vou colocar todo o meu sentimento nisso. Foi algo que eu construí sozinho. Eu não tive nenhum erro de obra-prima antes, não fiz rascunhos sobre aquilo. Eu gerei aquilo, soprei vida naquilo, então isso é meu. Eu construí, eu fiz, é meu. Tem a minha imagem, tá? E aí alguém vem um dia e rouba isso de você. Leva isso de você. Mas não raptou, não furtou. Na verdade, foi ludibriado, né? Foi convencido a sair de você. Então, isso que você construiu é retirado de você, por vontade própria, e isso vai embora. E você fica ali, eu preciso alcançar isso de novo. Porque eu fiz, eu amei, eu construí, era para mim. Era para minha glória, era para meu louvor, e tiraram de mim. Mas eu quero resgatar isso. E aí, ele procura, você que construiu isso, procura e encontra. E quando você encontra, já existe um novo dono sobre aquilo. E você diz, isso é meu, fui eu que fiz. E o novo dono diz, é muito caro. E aí você diz, mas fui eu que construí, não custa nada para mim. Mas agora custa. Custa o quê? Custa você morrer. Então você diz, eu vou morrer, porque eu quero que isso tenha vida. Eu quero que isso que eu fiz, que eu construí, permaneça. Então eu vou morrer. Você conseguiu já fazer o link. Deus fez o homem foi roubado dele, mas era dele, foi ele que fez. Então, o diabo, aprisionando o homem, disse, você vai ter que morrer. Deus já tinha dado essa solução, eu vou morrer, eu vou ter glória sobre isso, eu vou vencer a morte, eu vou vencer todas as coisas e vou ter o homem de volta. Só que o homem não volta automaticamente. Ele tem uma opção de voltar. E essa graça vem sobre nós quando isso acontece. Isso é a redenção. Então você, para começar a entender a graça, precisa saber o valor que você tem. Se você não olha para você e vê valor, se você não olha para você e vê
um preço alto foi pago, você não consegue entender amor, não consegue entender graça, não consegue entender nenhum tipo de evidência de que você vale. A primeira evidência de que a graça de Deus é gostosa e é perfeita e tem amor nisso é quando você lembra que os olhos de Deus, quando nos olham, nos amaram desde o início. Lá no Salmo 139, no versículo 16, diz isso. Vamos abrir? Salmo 139, no versículo 16, diz: Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Vamos ler o 17, só para completar o que eu quero dizer. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Quando Deus nos fez, Ele nos contempla como embriões. Dentro do ventre da nossa mãe existe já olhos que passam por nós e nos contemplam ali. O que significa isso? Apenas contemplação? O que significa quando você está no ventre da sua mãe, você saber que o Criador, aquele que te forma, está ali olhando para você, contemplando. E a Bíblia ainda diz que todos os seus dias foram registrados. Então não é apenas uma contemplação. Na verdade, é uma contemplação não só de beleza, mas de função, de exercício do que Deus tem planejado. Então, quando você tem um filho, e acho que a maioria aqui pode perceber isso melhor, mas você pode tentar imaginar, bebezinho lá dormindo, às vezes já até grande, eu faço isso com o meu de quase 8, você fica olhando a criança dormindo e você começa a olhar tudo fisicamente. Ai, que narizinho, parece com o meu. Ai, que cílios enormes. Ai, que cabelinho bonito. Mãe, tão bonitinho. Olha a boquinha desenhada. Você fica contemplando. Só que você tem um limite de contemplação. Você não contempla o que está dentro. Você pode, no máximo, dizer: é tão bonzinho, é tão obediente, tem me agradado tanto. Você pode contemplar esse tipo de coisa, mas dentro, o sentimento, a alma e a função do que ele vai ser daqui a 2 dias, você já não sabe, quanto mais há 10 anos. Quando Deus nos contempla como embriões, Ele não contempla apenas uma beleza, mas Ele contempla: olha, Vivian, vai ser isso, 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 isso. Eu desenhei para ela ser esse tipo de mulher. Vai casar com Augusto, vai ter 2 filhos. Até agora. Vai, ó, isso não é profecia não, é uma brincadeira, tá? Vai ter amigos, vai congregar na Shalom. E traça ali todos os meus dias. E Ele contempla, enquanto eu estou no ventre da minha mãe, todos os propósitos que Ele tem na minha vida. Isso são olhos de amor. Só que eu posso decidir quem eu sou. Eu posso decidir: isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero. E aí eu preciso decidir se eu vou ser como Adão ou se eu vou ser o que Deus planejou para mim. Conhecendo que Jesus, quando veio para me trazer vida, alegria, paz e todos os frutos do Espírito que nele estão. Então, quando eu sou condenada por algo errado que eu fiz, eu perco essa graça. Quando eu, em vez de olhar para todas as coisas lindas que Deus fez por mim e tudo que já foi restaurado na minha vida, e começo a me aprisionar numa culpa, num peso de condenação, de erros, de coisas que eu preciso melhorar, eu perco o meu foco. Porque a graça, ela veio para me dar liberdade, para me dar vida, para me trazer ânimo. E quando eu resolvo olhar: eu fiz isso, eu me condeno, eu não sou assim, eu ainda tenho que melhorar, eu não sei quantos anos sofro com esse mal. Eu mudo o meu foco. Em vez de eu olhar para Deus e por Jesus e por tudo que Ele apagou na minha vida, eu fico olhando para os meus erros, para as condenações. Isso se chama
mentira do diabo. O diabo, na verdade, ele quer fazer com que a gente acredite que nós não somos dignos. Ele quer que a gente acredite que se a gente errar, tudo se perde. Que se a gente andar de um jeito, tudo é apagado. E a graça de Deus sai de sobre nós e o amor de Deus cessa imediatamente. Isso é mentira. O que nós precisamos é acreditar no amor que Deus tem. E esse amor, quando entra, me faz querer acertar. Me faz querer caminhar dignamente. Mas se eu errar, Ele é misericordioso. Ele é amor. Ele é justo. Pela sua própria palavra que diz, quando eu me confessar, ou quando eu me arrepender, Ele está pronto, de braços abertos para me receber. Então, nada que seja dito, que te traga peso, que te traga condenação, isso, você vive mergulhado nesse mar de graça. Hoje esse é o seu tempo. Já foi o tempo em que as pessoas morriam porque faziam coisas erradas. Hoje, se você faz errado e não se acerta, você morre espiritualmente, sim. Mas não faça porque vai morrer. Não queira acertar porque a morte vai te condenar. Mas sim porque você entende quem Deus é, porque você entende o seu amor e você quer ser resposta disso. Outra coisa, segundo, é quando você percebe que as mãos dele te alcançam sem limites. Então, os olhos do Senhor te amam desde o início. Agora, as mãos dele te alcançam aonde você estiver. O que significa as mãos do Senhor te alcançam? Na Bíblia, quando a gente coloca mãos e faz uma busca, Deuteronômio 28, já vem logo dizendo que o Senhor vai te abençoar, as suas mãos não estão encolhidas para que você seja abençoado, mas ali existem mandamentos, e a gente sabe que os que obedecem recebem. Mas em Deuteronômio 28, tem muitas promessas para aqueles que são filhos e que guardam a palavra de Deus. E eu vou falar algumas delas aqui. Eu não vou ler Deuteronômio 28 porque ele é muito grande, mas é um bom texto para você que nunca leu, ler. Tá? Um texto de muitas promessas maravilhosas. Trazendo para os dias de hoje, essas promessas são de bênçãos. O que são bênçãos? Bênçãos são coisas que você pede e recebe. Que você pensa em pedir. Outro dia eu estava conversando com alguém, não lembro quem foi, que a pessoa falou assim, gente, eu nem cheguei a pedir isso a Deus, eu só pensei e eu recebi. O que significa isso? Significa que antes que você pense em falar algo, Ele já te sondou e viu o seu desejo e te deu. Que amor é esse? Que tipo de Deus olha para dentro de um ser e olha o desejo antes que ele peça? Eu nem tenho certeza se eu quero mesmo, então nem vou pedir, pum, ele vai te dar, porque ele já sabe que você quer e que vai ser bom, então ele te dá. Cuida dos nossos inimigos. Gente, perfeito. Eu não preciso me preocupar com quem eu luto. Eu não preciso me preocupar com quem intenta mal contra mim, porque, na verdade, não são pessoas. São seres espirituais que comandam mentes vazias que vêm contra mim. Então, Deus se encarrega disso. Ele diz, filha, não faça nada. Eu estou cuidando, eu sei as intenções. Não se preocupe, continua caminhando. Eu estou com você, continua caminhando. Uma vez, quando eu era pequena, a gente foi no time de jogar queimado, né? Antigamente isso era um esporte, hoje é uma brincadeira de playground, mas tinha um esporte lá no Abel e eu era do time do queimado. E eu queria dar a bolada do queimado mais forte possível. Por quê? Porque eu sabia que as outras meninas eram grandonas também e elas agarravam a bola forte. Então, meu pai foi goleiro durante muitos anos, desde solteiro até depois de casado. Então, ele me ensinou a agarrar a bola do queimado, que era uma bola de vôlei, de um jeito que ela não escapulisse. E ele me ensinou a dar a bolada de um jeito que escapulisse, porque essas meninas não teriam a mesma dica, né, de como abraçar a bola para ela não fugir. Então, a minha bolada, ela era estratégica, porque ela fugia pelos lados do braço da menina, de tão forte que era. E ele me dava a dica de como lançar a bola reta
e que batesse no peito de um jeito, ou na perna, de um jeito que não ia conseguir. E uma vez ele desceu para o play comigo, do prédio que a gente morava, e falou, vamos treinar só a bolada. Você vai dar bolada em mim e eu vou agarrar como goleiro. O seu desafio é fazer com que eu não consiga agarrar a sua bola. Gente, eu já estava 40 minutos vermelha, suando, e eu não conseguia fazer com que meu pai fosse queimado. E ele ficou, continua, vai, eu estou te ensinando a vencer os inimigos. Né? Não me falou com essas frases, mas com essa palavra, mas era mais ou menos isso. E quando eu estava estudando, eu me lembrei dessa cena, porque é justamente o que Deus faz com a gente. Olha só, elas vão fazer assim, 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 porque eu sei como é, então eu vou te ensinar a fazer de um jeito que vai eliminar, que vai fazer com que eles desistam ou que sejam queimados. E há um treinamento de nós com o nosso Pai. Existe esse momento. Quais são esses treinamentos? É quando você se vê nas dificuldades e coloca diante de Deus, Senhor, me ajuda com os meus inimigos. Outra coisa que mostram que as mãos do Senhor nos alcançam, quando Ele nos faz prosperar tudo que a gente coloca as nossas mãos. Você já viu uma pessoa que tudo que você dá para essa pessoa fazer dá certo? A pessoa, desde pintar uma caixinha até ser um empresário, a pessoa, tudo. Um doce dá certo, uma comida fica boa, vai lavar um carro é um espetáculo, vai fazer conta, perfeito. Então, tudo prospera ali, tudo faz sentido. Nós, como servos de Deus, precisamos buscar isso, sabia? Isso é uma coisa que há muito tempo eu já tenho parado para pensar. Quando nós somos refletores da glória de Deus, quando nós fomos lançados nesse mundo para falar o que Deus é, o que Ele tem para nós, nós precisamos cuidar de tudo. Desde a nossa aparência, desde as nossas atitudes e desde aquilo que a gente faz também. Porque se eu digo, Deus é comigo, tudo que eu faço precisa refletir. Então, às vezes, eu faço as coisas e dá tudo errado, porque eu fiz sem pensar. Eu tenho que lembrar, eu estou carregando, Deus é o meu Pai, em cima de mim. Só que deu errado porque eu não pensei, eu não planejei, eu não fiz direito. Mas eu estou carregando isso. E eu quero contar só com as bênçãos de Deus? Eu quero dizer, das mãos do Senhor me alcançam. Não, Deus quer que a gente seja perfeito em tudo que a gente faz. Então, eu preciso planejar, eu preciso fazer contas, eu preciso pensar, eu preciso gastar um tempo e depois executar. E aí a mão do Senhor vem sobre mim. Outra coisa que Deus nos mostra quando Ele está nos alcançando com as suas mãos, Ele nos faz ser temidos. Temido não é apavorado, todo mundo fica apavorado quando você chega num lugar, mas o que eu carrego traz temor. Então, quando eu chego num lugar, as pessoas têm respeito, me honram. Estou dizendo eu, mas eu como pessoa, né? Nós, quando chegamos nos lugares, a gente tem que ter essa atenção. Eu estou trazendo o temor do Senhor para esse lugar? Porque é isso que Ele fala, que faz por nós. Prosperar o fruto do seu ventre. Isso é palavra de Deus. Não aceite, você que ainda não teve filhos, não aceite nenhum tipo de palavra que diga que você não terá filhos, porque isso é promessa de Deus para aqueles que o amam. Deus faz prosperar o fruto do ventre da mulher. E Ele te põe como cabeça e não como cauda. Todas essas coisas mostram a mão do Senhor te alcançando aonde você está. Só que existem mandamentos a serem guardados e obedecidos para que tudo isso aconteça. Mas eu quero que você nessa manhã pense nos benefícios e não no sacrifício. Pense, o mar de graça está aqui, eu posso entrar nele ou não. Eu posso me refrescar nesse mar ou tostar na areia e ficar só contemplando ele, passando mal com pressão baixa de tanto sol na minha cabeça. Mas ele está ali. Eu quero mergulhar nesse mar. Eu quero nadar nesse mar. Você já foi brincar num lugar que tem lá o mar e você está com calor, sol batendo, e aí você entra no mar e quer ficar para sempre ali? Você fala assim, gente, eu vou embora da praia ou da piscina, do que você tiver ali na frente.
na hora que acabar o sol. Na hora que todo mundo estiver carregando as coisas para ir embora, eu saio da água. Agora, tem gente que vai lá, refresca um pouquinho assim e volta e tosta de novo. Aí, quando dá calor, vai lá, refresca um pouquinho e tosta de novo. Não comparando com praia e com calor e com pessoas que gostam de tostar no sol, eu estou falando de você pode ficar mergulhado. Você sai porque você quer. O mar da graça existe para que a gente fique nele. Mas as condenações, as perturbações da mente, elas vão tirando a gente desse mar. Última coisa sobre o item das mãos que me alcançam. O Senhor me guarda por detrás e por diante. Gente, com todas essas promessas que eu li aqui, não existe nada que nos tire do sério. Essa é a verdade. Não deveria existir. Porque se eu tenho promessas de vida, de que meus inimigos estão sendo tomados por Deus, de que a mão dele me alcança, de que eu tenho vida, de que eu não preciso me preocupar com o meu dia de amanhã, de que todo o fruto do meu ventre é abençoado junto, de onde eu ponho a minha mão isso prospera. Eu não tenho que me preocupar, na verdade, com as execuções das coisas. Eu tenho que me preocupar em cumprir os princípios para que isso me alcance. Uma verdade que habita dentro de mim me diz que eu preciso amar a Deus, então eu vou amar a Deus. O terceiro item, sobre evidências de que Deus tem essa graça para nós. Os lábios do Senhor, do nosso Pai, nos chamam pelo nome. Vou ler de novo. Vou falar de novo. Os lábios do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que tem o universo em suas mãos, que é dono de tudo, que é o início, o meio e o fim, que todas as coisas estão nele, te chama pelo seu nome. Sabe o que significa te chamar pelo seu nome? Eu amo quando eu estou conversando com alguém e a pessoa fala assim para mim: então, Vivian, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Porque Vivian, não. Eu gosto quando a pessoa chama pelo meu nome. Isso é uma questão minha, tá? Não estou dizendo que isso é uma regra, não. Porque me faz assim, cara, a pessoa está interessada, né? Ela está me chamando pelo nome, ela me conhece, ela está mostrando pelo menos que quer me conhecer, que se ela não me conhece. Então, o nome, quando você chega num lugar, a não ser... Gente, a minha mente... A não ser quando você está num lugar tipo Detran, Vivian, aí você não quer ser chamada pelo nome, porque você tomou até um susto quando alguém chamou Vivian, né? Mas, na verdade, você quer sair logo dali, por isso você quer que chamem seu nome. Mas um sentimento bom de chamar o teu nome, um sentimento assim, Vivian, hein, Vivian, Vivian. Eu tenho um trauma, porque eu e minha irmã, a gente sempre foi Thaís e Vivian, né? Vive e Thaís, Thaís e Vive. Nunca chamava uma sozinha, sempre as duas. E quando chamava uma sozinha, era um assunto sério. Então era Thaís e Vivian, vem almoçar. Thaís e Vivian, vamos. Thaís e Vivian, entra no banho. Mas quando era assim, Vivian, aí eu, o que eu fiz? Né? Então tem chamadas de nome, tem chamadas de nome. Vamos falar das chamadas de nome boa. Chamada de nome boa. Quando Deus chamou, quando Jesus estava passando por uma cidade e um homem queria muito conhecer Jesus. Eu quero saber quem é esse Jesus. Jesus está passando pela minha cidade. Eu estou ouvindo falar dele. Eu sei que ele está aqui, ele pode fazer muitos milagres, mas eu não conheço. Eu não tenho parte com ele. Eu não sou esses discípulos que seguem, mas eu queria muito ver ele. Eu queria muito saber como ele é. Estou interessado. Vou subir numa árvore, porque eu sou muito pequeno. E não vou ver, a multidão vai me cobrir. Então eu vou subir na árvore. Aí ele sobe na árvore e fica lá de cima olhando, a multidão toda esperando, e vem Jesus com os seus discípulos passando. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Se reporta lá para aquele dia, se transporta lá para aquele dia. Aí vem Jesus. E ele lá. De repente, Jesus para. E ele esperando, vai fazer um milagre. O que pode ser? Estou curioso. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce, porque eu vou para a sua casa. Gente, eu acho que eu ia pular no colo de Jesus. Uhul! Ia pular.
Como assim? Que tipo de Deus é esse que olha para mim, me chama pelo meu nome e diz que vai ficar na minha casa? E eu nem o conheço. Aliás, eu sou muito ruim. Eu tenho feito coisas erradas. Eu tenho feito coisas que não são dignas. Tenho feito o povo sofrer. Era o que Zaqueu fazia. Mas esse mar de graça não olha para essas coisas. Esse amor de Deus, ele olha com amor desde o início. Na verdade, gente, vou fazer um Vivian's, pensamento de Vivian aqui. Na verdade, Deus olhou para Zaqueu e disse assim: eu te contemplei no ventre da sua mãe, eu escrevi todos os seus dias no meu livro, eu sei quem você vai ser e você não vai ser isso. Eu não te formei para isso. Então, Zaqueu, desce porque eu vou para sua casa. Porque depois que você encontrar comigo, você vai ser o que eu planejei para você ser. Na verdade é isso, chamar pelo nome. Resgata. Adão, cadê você? Você não está no lugar que eu programei para você. Volta. O problema é quando a gente não quer descer da árvore. O problema é quando a gente ouve o nome e diz: não vou ter que abrir mão disso, vou ter que mudar isso, vou ter que mudar aquilo. E aí você decide. Viver morto ou viver em vida. Você decide: eu quero cumprir o que Deus contemplou no ventre da minha mãe, eu quero que esses dias sejam feitos. Ou você diz: não, eu não quero que esses dias sejam feitos porque, na verdade, eu sei o que é melhor para mim. E aí você pode ser o seu próprio Deus e voltar à origem de Adão e ser condenado para o resto da sua vida. A história de Zaqueu, ela chama muito essa questão do amor de Deus. De não olhar para os erros, mas sim de quem nós somos dentro dele. Eu costumo dizer assim: se você encontrar o seu lugar dentro de Deus, ou seja, você olha para Deus, para dentro dele, do jeito que você achar que ele é, e tenta se achar lá dentro. Quando você tenta se achar lá dentro, você se vê, lógico. O que você vê no espelho, você está ali na sua mente. E aí você olha para dentro disso e diz: eu sou isso. Óbvio que você vai ter que fazer um exercício de autoanálise para isso, mas é importante. Eu sou o que Deus me chamou para ser? Eu estou exercendo o que Deus me chamou para ser? Ou eu estou agarrado numa palavra de condenação, agarrado numa culpa de sei lá quantos anos, ou que seja recente, não importa. O mar de graça é para você entrar e mergulhar e ficar. Você precisa abrir mão dessa culpa, você precisa olhar para Jesus como o Redentor, que te comprou pelo preço que você vale. Para Ele, um preço que você nunca vai saber qual é. Não porque Ele não queira te contar, mas você não tem conta para chegar nesse número. Você não tem número para chegar nisso. Outro tipo de chamar: Lázaro, vem para fora. Muitas vezes, a gente está num lugar, reconhecendo Deus, sabendo quem Deus é, dizendo o que quer, mas você, de verdade, está morto. E você clama para que Deus te chame. E o chamar nem sempre é Vivian. O chamar, muitas vezes, pode ser ou uma luz que se acende. Qualquer evidência de que Deus está te norteando, te trazendo para o lugar, a gente tem que querer ver. Porque se a gente... Eu vou falar para vocês uma coisa com muito temor, mas ao mesmo tempo vendo muito o que já aconteceu na vida de muita gente. Se você não quiser transformação, você não terá. Se você não quiser que Deus te transforme, você não terá transformação. Não é algo que toma conta da sua vida e de repente você acorda e é transformado. É algo que você diz: eu quero. Primeiro, então você abre a porta. Você deixa Deus entrar. E Ele começa a transformar coisas em você e dizer: isso não, isso sim, isso melhorar, isso esquece. E você deixar. A transformação, ela não é uma coisa automática. Em muitas vidas que eu conheço, a pessoa dormiu drogada e no dia seguinte não queria mais saber. Isso acontece. Eu digo, isso é meu,
eu digo que essas pessoas são escolhidas. Tá bom, eu já vi que você não vai conseguir com suas próprias forças, porque você está muito dependente de você mesmo. Então, eu vou te resgatar e eu vou te trazer para uma vida nova. Pá! E a pessoa acorda e, de repente, ela não é mais aquilo. Mas o normal que Deus quer é que a gente vá caminhando e se transformando de glória em glória. Agora, você é essa pessoa que dormiu e acordou transformado num sentido. Olha para esse sentido. Faz dele algo. Porque Deus não transforma apenas porque quer que você mude de altitude. Existe algo nisso. Se Ele te resgatou e você não teve esforço nenhum para isso, existe um chamado aí para você, uma vocação, um cumprimento de propósito. Mergulha nisso daí. Amém? Último ponto sobre o mar de graça. Os braços do Senhor nos acolhem em amor, sem julgar. A gente já viu em todos esses 3 que eu falei que o julgamento, na verdade, de Deus é diferente do nosso. Nós temos essa capacidade horrorosa de quando chega alguém aqui, então vamos lá. Um transexual entrou na nossa igreja agora e sentou aqui na frente. Primeiro, nossa igreja é pequena, todo mundo viu. Muitos vão olhar e dizer: que isso, gente? Não, que isso não, esse é o lugar para ele. Para começar. Tá certo. É isso, gente. Vamos receber. O transexual ouve a palavra e chora copiosamente. Está chorando. É isso? Está chorando. Está tendo verdade dentro dele. Está sendo confrontado. E está vendo que está perdido, que precisa voltar à origem. Aí, ele vem à frente. Aceita Jesus. Então, vamos fazer uma figura, ok? É um homem dentro de um corpo de mulher, tá? Então, tem os cabelos, tem os seios, tem os glúteos, tudo de silicone. É uma mulher, só que dentro é um homem. Transformou-se numa mulher, ok? Fez cirurgia. É uma mulher, tá? Aceitou Jesus. Eu faço o que com ele agora? Porque Deus, na verdade, não olhou para isso. Nós olhamos. Nós falamos assim: mas agora, como é que a gente vai fazer? Tem que mandar para uma igreja de transexuais, que eles lá, como se fosse um tipo de raça ou de animais que precisam conviver todos juntos porque são da mesma espécie. E não é isso que Deus tem. Na verdade, nós não estamos preparados para o evangelho. Porque na nossa geração, esse é o tipo de evangelho que vai precisar existir. Os meus filhos provavelmente vão lidar com isso melhor do que eu. Em nome de Jesus. Eu já provavelmente lido melhor do que os meus pais. Mas nós temos que estar todos juntos nisso. Por quê? Porque o que eu faço com essa pessoa agora? Eu posso cortar o cabelo. E só, eu acho. Para que volte a ser homem? Acho que só. Mas eu posso olhar para ele e dizer: embora eu veja uma mulher no seu corpo, eu sei que você é homem. E eu quero te amar como meu irmão. Como é que eu faço isso? Só por amor de Deus. Não tem como. A gente tem capacidade errada de julgar, de dizer: não vai botar essa pessoa no ministério infantil. Pelo amor de Deus. É a primeira coisa que a gente vai ficar preocupado aqui. Ministrar louvor, então nem pensar. Só que a gente não vê o que Deus vê. Imagina essa pessoa completamente transformada, amando Deus de um jeito que a gente não ama. Por quê? Porque Deus tirou essa pessoa de uma vida de escravidão e condenação e trouxe ela para a luz, e ela é filho, igual a gente. E o que eu faço de errado não é mais errado ou menos errado do que o que aconteceu na vida dessa pessoa. Somos iguais para Deus em amor. Deus amou todas as pessoas de tal maneira que deu seu Filho. E todo aquele que crer no Filho receberá vida. Então, todo o que crê, não é o que creu, mas tem cirurgia, não sei o quê. O que creu, mas não cometeu tal coisa. É todo o que crê. Então, a minha capacidade de amar é diferente da de Deus. Por isso que a gente não sabe fazer direito. A gente não consegue amar normalmente. A gente exige coisas no amor. Eu falei isso domingo passado aqui. Não tem como. É sentimento.
Você não pode exigir que alguém ame. Você não pode exigir que alguém adore. Você não pode exigir que alguém respeite. Você não pode. A pessoa respeita porque ela quer respeitar. Se ela não quer respeitar, você vai ter que botar multa, prisão. E ela vai fazer por medo e não porque gosta. Você consegue entender melhor a graça de Deus agora? Você consegue pensar que Deus, esse Deus gracioso, na verdade, Ele quer que a gente esteja no papel de Jesus, de amar, de se pronunciar, de fazer a vontade dEle, de refletir sua glória. Essa é a graça, essa é a graça. E eu quero orar hoje por você que quer experimentar essa graça de um jeito maior. Maior. Eu sei que todo mundo que está aqui provavelmente já entende essa graça. Mas muitas vezes a gente deixa com que mentiras sejam sopradas no nosso ouvido e façam a gente perder o foco. Então minha oração é hoje para que você seja novamente focado no que você precisa focar. No amor que Deus tem por você, naquilo que Ele planejou para a sua vida e Ele quer executar. Que você tenha olhos para o sangue de Jesus, que já te liberou de toda essa vida de culpa. Então, meu primeiro apelo é para você que quer ser de Jesus, que quer falar, eu quero participar dessa graça. Essa palavra me libertou hoje por dentro, eu quero fazer parte disso. Não me interessa o que eu preciso fazer ou não. Na verdade, eu quero cumprir o que Deus, que me contempla, planejou para mim. Se você é essa pessoa, vamos ficar todo mundo de pé para a gente poder facilitar a passagem. Eu quero que você venha aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida. Esse é o meu primeiro apelo. Para você que ainda não faz parte, mas quer fazer. Tem desejo de estar em Deus, em Jesus. Meu segundo apelo é para nós que já somos do reino de Deus, que cumprimos o seu desejo, que queremos, mas que temos no nosso caminhar dúvidas sobre quanto Deus nos ama. Eu quero que em nome de Jesus você saia daqui dessa manhã hoje certo de que o amor de Deus não diminui sobre você diante do que você faz. Ele já te amou. Ele já te salvou. Ele quer você de volta. Nos braços do Pai sem julgamento, nós podemos ver em Lucas 15 o filho pródigo. Ele foi, fez tudo, e quando volta, o pai diz, vem cá me dar um abraço. Tem uma festa para você, pode entrar. Ele não falou, cadê o seu dinheiro? O que você fez? O que você comeu? Aonde você foi parar? Que roupa é essa? Por que você está descalço? Ele não condena. Ele só se satisfaz porque você já está de volta. Para mim isso era importante. É como se você um dia perdesse um filho. Perdi. 24 horas depois o seu filho aparece. O que você vai fazer? Você vai agarrar ele e dizer, que bom! Você está vivo! Você é meu de novo, eu nunca mais vou perder você. Você não vai dizer, por que você saiu de perto de mim? Por quê? Imagina Deus que te comprou de novo e não quer te perder. Vem aqui você, que está sendo tocado por essa palavra e quer sentir o amor do Senhor com foco, com propósito, com o que Ele tem para a sua vida. Nós vamos cantar um pouquinho e você vai sendo quebrantado aí, pedindo a Deus para te mostrar. Pode vir.